E aí, galera, professor Claudio Vanez aqui mais uma vez e hoje nós vamos estar apresentando a medida de um segmento e segmentos congruentes. Como é que fazemos para identificar, medir um segmento e também quando dois ou mais segmentos são congruentes, correto? Vamos considerar os seguintes segmentos. Nós temos aí o segmento AB, o segmento MN e o segmento PQ, tá? Diante desses segmentos, se nós colocarmos aqui um compasso, nós vamos verificar o seguinte, que essa medida aqui, ó, do MN, tá? Essa distância aqui, ó, do MN, ele cabe quantas vezes no segmento AB? 3 vezes. Se nós transportarmos para aqui, ó, ele vai caber aí quantas vezes? 3 vezes. Da mesma forma, utilizando o compasso, o segmento PQ, ele vai caber quantas vezes aqui no segmento AB? 5 vezes. Então, se nós transportarmos essa distância para cá, ó, ele vai caber quantas vezes? 5 vezes. Diante desse raciocínio, nós podemos dizer o seguinte, que a medida do comprimento de um segmento, ele é obtida, comparamos o segmento considerado, que no caso aí é o AB, com outro segmento, tomando seu comprimento como unidade de medida. Ah, professor, então para me medir um segmento eu preciso de outro segmento? Não, você pode imaginar o seguinte, a unidade de medida, vamos imaginar centímetro, 1 centímetro, aí você tem um segmento. Quantos centímetros cabe nesse segmento? 10 centímetros. Então, o comprimento desse segmento vai ser o quê? 10 centímetros. Imaginamos que seja metro. Então, nós tomamos como medida 1 metro. O segmento cabe quantos metros aí? 3 metros. Então, a medida do segmento vai ser o quê? 3 metros. Então, pessoal, o comprimento de um segmento é dado pelas suas extremidades. No caso aí, A e B. Quantas unidades de medidas cabem ou medem de A até B? Correto? Agora nós vamos considerar o seguinte. Vamos medir os segmentos CD, tá? Segmento CD e segmento EF, como vocês podem ver aqui na figura, utilizando essa unidade de medida aqui, tá? Então já foi aqui desenhado e medido, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui coube no CD 4 unidades de medidas consideradas. Vamos ver no EF, tá? 1, 2, 3 e 4. Então, nós podemos escrever o seguinte, ó. A medida de CD, tá? Medida de CD é igual a quanto? 4 unidades de medidas, tá? A medida do EF é quanto? 4 unidades de medidas. Pessoal, com isso, eu posso dizer que o segmento CD, tá? O segmento CD e o segmento EF, eles têm a mesma medida, que é o quê? 4 unidades. Então, isso quer dizer o quê? Que CD e EF são congruentes. Por quê? Porque eles possuem a mesma medida. Com isso, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, dois segmentos são congruentes quando eles possuem a mesma medida, ou seja, o mesmo comprimento, tá? Sempre que dois segmentos possuírem a mesma medida, o mesmo comprimento, como vocês viram aí no exemplo, eu digo que esses segmentos são o quê? Congruentes. E o sinal de congruência ele é representado por essas 3 barras aqui, ó, na horizontal, como vocês puderam observar. Então eu digo aí que o segmento CD é congruente ao segmento EF.
Correto, pessoal? Então, o que nós tínhamos para apresentar para vocês nessa aula de hoje era justamente isso aí. Comprimento de um segmento e, a partir daí, quando é que eu considero dois segmentos congruentes? Então, vocês viram que para mim medir um segmento, eu vou pegar as duas extremidades e verificar quantas unidades de medida cabem ou possuem esse intervalo entre essas duas extremidades. Da mesma forma, a comparação de segmentos, quando eles possuem a mesma medida, eu digo que eles são o quê? Congruentes. Beleza, pessoal? Um abraço aí a todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aqui. Até a próxima oportunidade.